pace a tutti. Amém. Iniziamo con le lode 14. Non funziona. Parla, parla, Signore, quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltare. Il tuo dire trasforma e restaura, rende savio e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parla chi ascolta col cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendor. Parla, parla, Signore, ascolto, con mio cuore, con tutta la fede, riguardando al glorioso tuo volto, che risplende di amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parla che ascolta col cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendor. La parla al mio cuore puoi dire, grande cosa benigno Signor, io son pronto, disposto a obbedirle, la parola di grande tuo amor. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parla che ascolta col cuore, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendor. 26. Viva Cristo, il Re della ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Sono sicuro che contengo, lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli ogni ora benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo e vivono tutti quanti, gli eletti benedetti dall'Eterno suo Evangelo. Amen. Glória a Dio. Adesso vorrei invitare o fratello João para
pregare ao Senhor e pela toda a base missionária da Seadamit. Paz a tutti. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar, Te dar graças, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso povo. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor Deus, que entrou na Tua casa, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que ainda podem vir, Senhor Deus, que o Senhor esteja com eles. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a Tua base missionária no mundo, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, ter a Tua misericórdia, o Teu amor, e que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar cada um deles, Senhor Deus, porque sabemos que fazer missionário, Senhor Deus, é uma obra muito importante e também difícil, Senhor Deus, porque o mundo te persegue, Senhor Deus, a maior parte do mundo te persegue e perseguem eles, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando a eles força, Teu Espírito Santo para andar avante. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe também as nossas faltas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Dio. Adesso lodaremo ao Signore con due cantichi. E vorrei invitare la sorella Jessica. Paz a tutti. 502. Gesù, doce música meu cor. Jesus, solo tu não cambia mais. Jesus, com teu sangue ha lavato e peccato que era dentro me. Jesus, così bella amare te. Jesus, oggi sempre em mio pregar. Jesus, quando caldo tu sei lì, dolcemente mi ariaci tu. Jesus, tu dal cielo tornerai. Jesus, la tua chiesa rapirai. Jesus, che gran festa lo sarai, sempre insieme per l'eternità. Sempre insieme per l'eternità. 508? 508? Pode falar o número. Numero 508. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu
mi hai dato gioia e vero amore ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Amen. Glória a Dio, fratelli. Eu estava dizendo, eu não sei como se fala em italiano, por isso que eu estou falando em português. Eu estava dizendo, estava falando com o fratelli antes de iniciarmos o culto, né, sobre pianos que temos para implantar qui na chiesa di Scandisci, né? O primo piano é fazermos um culto, um estudo bíblico no lar, estudo bíblico na casa dos fratelli. O objetivo deste culto de estudo bíblico é que estimulemos, né, aquele fratello que está estanco, que não está vindo para a chiesa. É um modo de evangelização, é um modo de fazer com que, através desse lavoro, este fratello receba um resvelho em sua vida. Então, eu me lembro que quando estávamos no Brasil, a gente fazia esse trabalho, né, fazíamos o estudo bíblico na casa. E muitas pessoas que não iam na igreja, às vezes a irmã era credente, mas o seu marido não era credente. E em um culto assim a casa, o marido ascoltava a parola e Dio ia lavorando no seu cuore. Dopo, aquele que era credente vinha para a chiesa e aceitava Jesus. Então, é em um trabalho simples como este, né? É um trabalho que não é fácil, porque vai precisar que a pessoa esteja disponível, né? Pode.
Então, este é um plano, né? Eu estava pensando no que fazer para alcançar outras vidas e me veio ao meu core este plano, e o outro é da gente fazer um culto chamado culto do Amite, culto do de Amite, dele Amite, pronto, porque a proposta de com este culto é que nós invitemos Amite, um vicino, que não um Amite não credente, especialmente não credente, porque o Amite não credente bisogna ascoltare la parola di Dio, mas pode ser também um Amite que credente, mas está lontano, está estanco e precisa de um resvelo. Então, a gente vai ter a cada 2 meses com este culto, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, antes desse culto, a gente vai anunciar na igreja, para que dê tempo a gente se organizar, convidar, porque se a gente tiver aqui toda domênica falando só para credente, como a Chiesa vai, como se diz? Crescerá. Como? É impossível. Então, esta é uma estratégia que temos para estimular a evangelização, né? E tem os outros que vai ter, eu não vou dar mais, eu já dei 2 spoilers, né, como se diz, mas vai ter muitas boas novidades, se Deus nos ajudar. E eu vou contar com vocês, né? Quero contar com vocês nas orações, no apoio, na presença, porque as pessoas que Deus querem usar já estão aqui na minha frente. As pessoas que Deus quer usar já estão aqui, né? E às vezes a gente se limita, achando que a gente não sabe falar, achando que a gente não conhece. Não, mas a gente sabe. A gente sabe. O negócio é a gente falar, né? Jesus ha dito na sua parola, né? Ide, andate, predicate la parola de Deus em todo o mundo. Então, Jesus não ha dito Jesus não ha dito andate o pastore, andate o predicatore, não. Andate é tutti. Então, a gente nós siamo difficili, porque nós conhecemos a parola de Deus, mas a ortodoxia não está insieme à ortopraxia. A ortodoxia é o conhecimento, como se diz? Ortodoxia é la conoscença. Conoscença. E a ortopraxia é a prática. Então, nós precisamos dos dois. Abbiamo bisogno de tudo e tudo. Pronto, eu estou aqui com a maior perseverança, como em o bambino, mas com amor e paciência da Chiesa, porque Deus nos colocou aqui, né? Então, eu vou precisar de toda a paciência, de todo o amor, porque eu vou errar muito. Mas
o Senhor vai nos ajudar. Então, e o Fratelli orem por este due plano que eu acabei de falar com voi, perché temos plano, mas Dio tem que aprovar, como se diz aprovar? Pronto, aprovarem. É assim, me ajuda, Senhor. Estou aqui tentando, mas Deus nos ajuda. Neste momento nós vamos prediar ao Senhor e pela raccolta das ofertas. Vorrei invitar a sorella Josiane para predicar pela raccolta das ofertas. Dopo, la sorella Ivonete, se possível, louvare o Senhor com cântico enquanto Valdirene? Pronto. Pode ser. Pace a tutti. Vamos orar, pedir a Deus pelas nossos dízimos e nossas ofertas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de poder contribuir para a tua obra aqui na Itália. Jesus querido, continua com tuas mãos estendidas, abre as portas, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus amado, trabalhar, para que temos alguma coisa para abençoar a tua igreja, Pai. Eu quero te apresentar aqueles que tu tem tocado nos corações, mesmo de longe, para ajudar a tua obra, Pai. Eu quero te apresentar toda a necessidade da igreja, Pai amado. Quero te apresentar, Senhor, todas as necessidades daqueles, Senhor Jesus amado, que precisam trabalhar para que possa contribuir para a tua obra. Aumenta, Senhor, o salário. Senhor, toca no coração daqueles que têm negócio para abençoar a tua igreja. Meu amado Salvador, aquele, Senhor Jesus querido, que conhece a tua palavra, aquele, Senhor, ó Jesus amado, que não tem tempo de ir para a igreja, como é o caso de algumas, Senhor Jesus amado, que conhecemos. Não tem tempo de vir para a igreja por tanto que trabalha. Que eles possam, Senhor Jesus amado, meu Pai, ser agradecidos a Ti, dando o dízimo e as ofertas, Senhor Jesus amado, em agradecimento da sua saúde, da porta que Tu abriste, e que eles possam, Senhor Jesus amado, continuar sendo evangélico, sendo crente, levando a tua palavra no seu trabalho. Que todos, Senhor Jesus amado, as tuas filhas que trabalham fazendo a limpeza, meu Senhor, que aquelas, Senhor, as donas, Senhor, da casa, que possa te ver, Senhor Jesus amado, ó, através de cada uma delas, e também possa ter desejo de contribuir para esta igreja. Pai, te pedimos e te agradecemos. Também eu te apresento, Senhor Jesus querido, teus filhos que trabalham, o Raymond, Senhor Jesus querido, com ali o seu comércio, o seu trabalho, que haja prosperidade, em nome de Jesus, aqueles que têm voto, aqueles que têm desejo e não pode, Senhor, Tu és o Deus que concede o desejo do seu coração. Meu Pai, abra a porta, Senhor, para todos os Teus servos que estão pedindo, que estão necessitando, Pai. Te pedimos todas essas bênçãos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Allora, cantiamo insieme l'inno 371. Avremo la base musicale, speriamo vada bene. Stiamo imparando, quindi facciamo un sforzo tutti, cantiamo insieme, non vogliamo cantare sole, va bene? E poi se si sbaglia si continua. Non ci fermiamo, non ci scoraggiamo. Vai. Allora. Muito grande. Ela me perguntou, achei que era para cantar nós duas. Eu falei nesse aqui. O Aaron sabe cantar keniano, minha filha. Keniano. Vai sem base, né? Credo alle promesse che il Signor ci fe, verità che niuna mai fallir non può. Gloria all'Altissimo che l'uomo amò. Credo alle promesse del Signor. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signor. Sol per la sua grazia riscattato son, o per la sua morte vita eterna in don. Tutti i miei peccati cancellati or son. Credo alle promesse del Signor. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signor. Credo alla parola di Gesù
Gloria a Dio. Adesso, fratelli, preghiamo per la classe Felice. Gloria a Dio. Glória a Dio. Preghiamo per loro, né? Diz così o no? Preghiamo. 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 Nossa, sempre falava preghiamo. Preghiamo. Preghiamo per loro. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te apresentamos, Senhor, estas crianças. A Tua palavra nos diz, Senhor, que é delas o reino Deus cielo, Senhor. Que o Senhor continue ajudando elas, dando força, que elas possam crescer na graça e no conhecimento, ó Deus. Muito obrigado por tudo, te pedimos a Tua bênção, que o Senhor ajude a cada dia, Senhor, o departamento infantil, mandando professoras, dando força, renovando e ajudando as Tuas filhas, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com certeza. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Seconda lettera di Paolo a Timóteo, capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 4. Segunda Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Seconda lettera di Timóteo, capítulo 4, dal versetto 1 até o versículo de número 4. Dal versetto 1 al 4. Davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù, che si manifesterà come Re, quando verrà a giudicare i vivi e i morti, voglio farti una raccomandazione. Predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione. Rimprovera, raccomanda e incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Perché ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie. Sì, procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Amém? Estamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 4. Para quem chegou agora, só para... eu queria compartilhar convosco... Vorrei condividere con voi sobre suportando a doutrina. Supportare la dottrina. Será o tema dessa mensagem. Sarà il tema del messaggio oggi. Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo scrive a Timóteo. E quem era Timóteo? E chi era Timóteo? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quem era Timóteo. La Bibbia dice in Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, chi era Timóteo. Lá está escrito que Timóteo era um discípulo que tinha um grande testemunho.
Lá c'è scritto che Timoteo è stato un grande discepolo di un grande testimonianza. E a Bíblia diz que Paulo quis que ele fosse com ele, E la Bibbia dice che Paolo ha voluto che Timoteo andasse insieme a lui, porque o testemunho de Timóteo alcançava várias regiões. perché la testimonianza di Timoteo arrivava a diverse regioni. Então, este foi o motivo pelo qual Paulo fez convite a ele para estar com ele. Allora è stato il motivo per il quale Paolo ha fatto questo invito. Era ter um bom testemunho. Era avere una buona testimonianza, Porque para ser escolhido por Deus, perché per essere scelto da Dio devemos ter um bom testemunho. dobbiamo avere una buona testimonianza, Porque aquele que fará a obra de Deus perché quello che farà l'opera di Dio será observado. sarà osservato. Todo mundo vai olhar para a sua vida. Tutti lo guarderanno. Por isso que tem que ter bom testemunho. Per questo deve avere una buona testimonianza. Não é porque fala bonito, Non è perché parla bene, porque canta bonito, perché canta bene, porque faz algo bonito. perché fa tutto bello, bello. Tem que ter um bom testemunho. Deve avere una buona testimonianza. Também vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vediamo questo anche in Atti degli Apostoli nel capitolo 6, Quando a igreja ali estavam para escolher os diáconos. quando la Chiesa lì doveva scegliere i diaconi E existia pelo menos 3 requisitos. e esisteva almeno tre caratteristiche nelle persone. E só para mim não ser justo, eu vou abrir aqui em Atos, no capítulo 6. Solo per essere giusto, aprirò in Atti capitolo 6. Fala de 3 requisitos. Aqui, ó, o primeiro deles é ter um bom testemunho. Versetto, il primo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. versetto 3, avere una buona testimonianza. Ecco, dunque, fratelli, la nostra proposta. Scegliere fra di voi 7 uomini stimati da tutti, pieni di Spirito Santo e di saggezza, e noi affideremo a loro questo incarico. Olha que coisa linda. Guarda che cosa bella. A primeira coisa que eles pediram La prima cosa che hanno chiesto é que eles tivessem um bom testemunho. è che loro avessero una buona testimonianza. Depois, cheios do Espírito Santo. Dopo, pieni dello Spirito Santo E depois, cheios de sabedoria. e poi pieni di saggezza. Porque para lidar com pessoas, Perché per rapportare con le persone você precisa ter sabedoria. abbiamo bisogno di saggezza. Não é de qualquer modo. Non è in qualsiasi modo, É com sabedoria. con saggezza. Você precisa também ser cheio do Espírito Santo. Hai bisogno anche di essere pieno dello Spirito Santo, Porque se não fosse cheio do Espírito Santo, perché se non sei una persona piena dello Spirito Santo, vai desistir. desistirai, Porque vai ser sempre difícil fazer a obra de Deus. perché sarà sempre difficile compiere l'opera di Dio. Vai ter muitas coisas para lhe desanimar. Ci saranno tante cose per scoraggiarti. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Per questo abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Santo. Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, Perché se siamo pieni dello Spirito Santo, nós não vamos olhar nem para o lado direito nem para o esquerdo. non guarderemo né sulla destra né sulla sinistra. Nós não vamos ficar embaraçados, Non faremo confusione, nem ficaremos escandalizados. non ci scandalizzeremo. Porque quando estamos fazendo a obra de Deus, Perché quando facciamo l'opera di Dio, alguém sempre vai nos avaliar. qualcuno sarà sempre a guardare, a valutare. Mas a avaliação que fazem de você Ma la valutazione che fanno di te não deve te desanimar. non ti deve scoraggiare, Porque as pessoas se enganam. perché le persone ingannano. Às vezes você dá o seu melhor, A volte tu fai del suo meglio, mas alguém vai dizer assim: ma qualcuno dirà, poderia ser assim.
Potrebbe essere così, não deste modo. non in questo modo. Mas aí você não vai olhar para essas coisas, Ma tu non devi guardare queste cose, porque você está cheio do Espírito Santo. perché tu stai pieno dello Spirito Santo. Por isso que você vai continuar. Per questo continuerai, Porque quem é cheio do Espírito Santo perché chi è pieno dello Spirito Santo é cheio de amor, è pieno d'amore, é cheio de paciência, pieno di pazienza, é cheio de misericórdia. pieno di misericordia. Por isso que ele não vai dar ouvido a críticas. Per questo non sentirà, cioè non darà ascolto a nessuna critica. Ele não tem tempo para ouvir isso. Non c'ha tempo per sentire certe cose. É como Neemias. Come Neemia. Como Neemias não dava ouvido à oposição. Come Neemia non guardava quello che diceva l'opposizione, Ele dizia: eu estou ocupado. lui diceva: sto occupato, Estou fazendo uma grande obra. sto facendo una grande opera, Eu não posso voltar atrás. non posso guardare indietro. Por que eu estou dizendo isso? Perché dico questo? Porque às vezes a gente se deixa levar por essas coisas. Perché a volte ci lasciamo andare, ci lasciamo guardare queste cose. E Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, E Paolo scrive qui a Timoteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. un giovane pastore della chiesa di Efeso, E Paulo está preso. e Paolo è in galera. Mas se você prestar atenção, a característica da carta de Paulo a Timóteo Ma se fai attenzione alla caratteristica della carta di Paolo a Timoteo, é estimular a Timóteo, è stimolarlo. mesmo preso, Anche è imprigionato, ele estimula a Timóteo. lui stimola Timoteo. Ele escreve a Timóteo dizendo: Lui scrive a Timoteo che dice: Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé. Timoteo, tu sei il mio vero figlio nella fede. Então Paulo usa palavras para estimular Timóteo, Qui vediamo che Paolo usa le parole per stimolare Timoteo, porque está à frente de uma obra. perché lui è il leader di questa opera. Está à frente de uma obra. Lui è il leader di una opera. Não é fácil Não. ser um líder. Non è facile essere un leader. Ele precisava ser estimulado. Lui aveva bisogno di un stimolo. E se você prestar atenção em Atos, no capítulo 16, E se facciamo attenzione in Atti, nel capitolo 16, a Bíblia fala um pouco da família de Timóteo. la Bibbia parla un po' della famiglia, anche della famiglia di Timoteo. A Bíblia diz que a mãe dele era uma judia crente. La Bibbia dice che la sua mamma era una giudia si dice? Crente. Credente, sì, credente. Mas o pai era grego. Però il padre era greco. E isto tem uma diferença muito grande. E qui abbiamo una differenza enorme. Porque enquanto sua mãe servia a Deus, Perché mentre la sua mamma serviva a Dio, o seu pai era um idólatra. il suo padre era un idolatra. Servia aos deuses estranhos. Serviva ai dei estranei. Mas isso não influenciou a fé de Timóteo. Ma questo non ha influenzato la fede di Timoteo. Por que eu quero dizer isso? Perché voglio dire questo? Porque às vezes muitos de nós Perché a volte molti di noi não tivemos o privilégio non abbiamo avuto il privilegio de nascer numa família só de pessoas cristãs. di nascere in una famiglia cristiana. Mas a verdadeira fé em Cristo Ma la vera fede in Cristo nasce muitas vezes nasce molte volte em meio a conflitos, in mezzo a conflitti, em meio a brigas, in meio a litigi, em meio à idolatria. in mezzo a idolatria. Então Timóteo nasce em um lar assim, Allora Timoteo nasce in una famiglia così, com conflitos. con conflitti. Mas Timóteo não fazia parte desse conflito, Ma Timoteo non faceva parte di questo conflitto, porque Deus o chamou para uma grande obra. perché Dio lo ha chiamato per una grande opera. E Paulo escreve no capítulo 4, E Paolo scrive nel capitolo 4, Timóteo, Timoteo, eu te peço diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ti chiedo diante di Dio e di Gesù Cristo, davanti Cristo, Dio. que ele vai julgar os vivos e os mortos. Lui che giudica i vivi e i morti. Paulo está trazendo a memória de Timóteo. Paolo porta alla memoria di Timoteo. Timóteo, haverá uma prestação de contas. Timoteo avrà una prestazione di conti. Timóteo, vai haver um dia Timoteo avrà un giorno que você estará diante do tribunal de Deus che sarai davanti al tribunale di Dio e você será julgado. e sarai giudicato.
Haverá uma prestação de conta. Avrà una prestazione di conti. Então, Paulo propositalmente Paolo allora di proposito está falando de um julgamento. parla di un giudizio, Um dia Timóteo seria julgado. che un giorno sarebbe stato giudicato. E é assim. È così. Devemos trazer isso à consciência. Dobbiamo portare questo alla coscienza. De que modo estamos servindo a Deus. In che modo stiamo servendo Dio? Se é de modo justo, Se è in un modo giusto, se é de modo verdadeiro, se è in un modo vero ou é de um modo enganoso. o è in un modo ingannoso. E agora eu me lembro da oferta de Caim e Abel. E ora mi ricordo dell'offerta di Caino e Abele. Eu acho que cada um de vocês um dia pensou: Penso che ognuno di voi un giorno ha pensato: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? perché Dio ha rigettato l'offerta di Caino? Mas a Bíblia responde por que ele rejeitou. Ma la Bibbia risponde perché lui l'ha rigettata. Porque Caim era mau. Perché Caino era male, A Bíblia era diz, cattivo, malvagio. a Bíblia diz La Bibbia dice que Caim era o primogênito, che Caino era il primogenito mas ele trabalhava com a terra. e lavorava con la terra. Só que ele não ofertou a Deus do fruto das primícias da terra. Però lui non ha offertato a Dio le primizie della terra. Ele ofertou depois. Lui ha offertato dopo. Então isso fala muito do coração de Caim. Allora questo parla tanto del cuore di Caino, Porque existem pessoas perché esistono persone que quer dar o melhor, che vogliono dare il meglio, mas quer dar depois. ma vogliono dare dopo. Mas Deus não é Deus do depois. Ma Dio non è il Dio del dopo. Deus é Deus da primícia. Dio è il Dio della primizia. Ele tem que ser o primeiro, Lui deve essere il primo, não é o segundo, non il secondo, é o primeiro. è il primo. Primeiro lugar da nossa Il vida. primo posto della nostra vita. O que a Bíblia diz? Cosa dice la Bibbia? Jesus disse: Gesù disse: se alguém ama se qualcuno ama a sua família la sua famiglia mais do que a mim, più di me, não é digno de mim. non è degno di me. Jesus estava dizendo sobre o quê? Gesù in questo brano diceva su che cosa? Sobre a primazia. Sulla primizia. Ele tem que ser o primeiro. Lui deve essere il primo. E Jesus amplia sobre E isso. Gesù ampia la cosa. Se você ama mais o seu filho, Se ami di più il suo figlio, mais do que a mim, più di me, você não é digno de mim. non sei degno di me. Aí Jesus amplia sobre E isso. vai ancora avanti. Se você ama mais a sua vida, Se tu ami più la tua vita, mais do que a mim, più di me, você não é digno de mim. non sei degno di me. Por isso que a Bíblia fala sobre o primeiro e o maior mandamento. Per questo la Bibbia dice sul primo e il più grande mandamento. Ame o Senhor teu Deus Amate il Signore vostro Dio de todo o teu di coração, tutto il cuore, de todo o teu di entendimento, tutto il tuo intelletto, com todas as tuas con forças, tutte le tue forze, porque é deste modo que Deus quer ser amado. perché è in questo modo che Dio vuole essere amato. Não é de qualquer jeito, Non è di qualsiasi modo, não é qualquer coisa que Ele espera de nós. non è qualsiasi cosa. Ele che espera que a gente o ame muito. Lui spera che lo amiamo tanto. Precisamos orar por isso. Abbiamo bisogno di pregare per questo. Devemos buscar isto. Dobbiamo buscare questo, Assim cercare questo. Assim como o salmista Davi, Così come il salmista Davide, que era um grande rei de Israel. che era il grande re di Israele, Mas no Salmo 27, ma nel Salmo 27, versículo 4, versetto 4, ele poderia pedir muitas coisas. lui poteva chiedere tante cose, Mas a Bíblia diz ma la Bibbia dice que ele pediu uma coisa ao Senhor. che lui chiedeva una cosa sola al Signore. Uma coisa pedirei ao Senhor, Una cosa chiedo al Signore, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, che io possa abitare nella casa del Signore tutti i giorni para contemplar a formosura do Senhor. per contemplare la bellezza del Signore E aprender no seu tempo. e imparare nel suo tempio. Você só veio aqui para fazer duas coisas.
sei venuto qua per fare soltanto due cose: contemplar a formosura do Senhor contemplare la bellezza di Dio e aprender no seu templo. e imparare nel suo tempio. Porque quando se aprende, se cresce. Perché quando si impara si cresce, Então, isso é maravilhoso. e questo è meraviglioso. Davi podia pedir muitas coisas. Davi poteva chiedere tante cose. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Per questo lui è l'uomo secondo il cuore di Dio. Quando ele pecou, Quando ha peccato, ele escreveu o Salmo 52. ha scritto il Salmo 52 E certa vez ele disse: e una volta ha detto: Senhor, Signore, não retires de mim non porta via di me o teu il Espírito tuo Santo. Spirito Santo. Então, Davi poderia dizer muitas coisas ao Senhor. Allora Davide poteva dire tante cose al Ele Signore. poderia dizer: Senhor, não retira de mim o meu reino. Signore, poteva dire: Signore, non portare via di me il mio regno. Não tire as minhas riquezas. Non portare via di me le mie ricchezze. Não tire meus filhos. Non portare via i miei figli. Não, ele disse o que era mais precioso para ele. Ma lui ha detto quello che era più prezioso per lui. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Signore, non portare via di me il tuo Spirito Santo. Porque Davi bem sabia Perché Davi sapeva bene como Saul ficou horrível sem o Espírito Santo. come è stato orribile lo stato di mente di Saul senza lo Spirito Santo. Então ele traz à memória esta E imagem lui si ricorda di questa immagine. como um homem sem o Espírito Santo. Com'è un uomo senza lo Spirito Santo. Então Paulo traz à memória de Timóteo. Allora Paolo porta alla memoria di Timoteo. Timóteo, haverá uma prestação de contas. Timoteo avrà una prestazione di conti. No versículo 2, Nel versetto 2 Paulo diz: Timóteo, Paolo dice: Timoteo, pregue a palavra. predica la parola. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, quando você estiver na igreja, Paolo dice a Timoteo: Timoteo, quando sarai in chiesa, quando você estiver evangelizando, quando starai evangelizzando, você vai pregar só uma coisa: tu devi predicare soltanto una cosa, a palavra. la parola. Não tem que ser outra coisa. Non deve essere un'altra cosa. Você não vai pregar psicologia, Você non vai predicare la psicologia, você não vai pregar filosofia, non deve predicare filosofia, você não vai pregar piadas, non deve pregare delle barzellette, você vai pregar a palavra, deve predicare la parola, porque a palavra é que transforma, perché la parola è che trasforma. a palavra é que La salva, parola è che salva, a palavra é que limpa, la parola è che pulisce, a palavra é que la liberta. parola è che liberta. Quando a palavra é ministrada, Quando la parola è ministrata, pessoas mudam, persone cambiano, pessoas são curadas, persone sono guarite, porque a palavra ela é viva. perché la parola è viva. É impossível não acontecer nada, È impossibile di non succedere qualcosa, porque é a palavra de Deus. perché la parola di Dio Ela é viva e eficaz. è viva ed efficace. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. È più penetrante che una spada di due taglie. Ela entra Lei entra nas medulas e nas juntas, nelle nostre giunte e medulle, fazendo divisão da alma e do espírito. dividendo alma, anima e spirito. Este é o poder da palavra de Deus. Questo è il potere della parola di Dio. Por isso que o diabo não quer que você ouça a palavra de Deus. Per questo il nemico non vuole che tu senta la parola di Dio. Porque quando você ouve a palavra de Deus, Perché quando ascolti la parola di Dio, eu e você mudamos. io e te cambiamo. Porque a palavra de Deus Perché la parola di Dio faz as montanhas tremerem, fa le montagne tremere, curvam os cedros do Líbano. invergano i cedri De Líbano? dal Do Libano, Porque é uma palavra muito poderosa. perché è una parola molto potente. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Per questo l'apostolo Paolo dice a Timoteo: pregue a palavra. predica la parola. E infelizmente, amada igreja, Purtroppo, cari amici, algumas igrejas, alcune chiese, ou melhor, muitas igrejas, o meglio, tante chiese, têm deixado de pregar a palavra. non predicano più la parola.
às vezes quer pregar só uma parte da palavra. A volte vogliono predicare soltanto una parte della parola. A parte mais fácil. La parte più facile, A parte mais fácil é que Deus vai te abençoar. la parte più facile è che Dio ti benedirà. Deus vai abrir portas. Dio aprirà porte. Deus vai lhe prosperar. Dio ti farà prosperare. Aí as igrejas são assim, ó. E le chiese sono piene. Muita gente, Tante persone, tante persone. Mas poucos irão para o céu. ma pochi andranno in cielo. Porque só conheceram uma parte da palavra. Perché hanno conosciuto soltanto una parte della parola. Eu não quero, igreja, E non vorrei, Chiesa, deixar vocês satisfeitos. farvi soltanto soddisfatti. Chegar em casa Se arriva in casa e Deus me dizer assim: e Dio che mi dice, você alegrou todo mundo, tu hai fatto felice tutti, mas me entristeceu. ma mi hai rattristato, Porque você não foi sincero pregando. perché non sei stato sincero predicando. Não pregou do jeito que me agrada. Non hai predicato quanto mi gradisce. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, Per questo Paolo dice a Timoteo, Timoteo, pregue a palavra. predica la parola. Por isso que o cristão não vai pregar o que ele acha. Per questo il cristiano non predicherà quello che pensa, Não é o que eu entendo, non è quello che capisco, é a palavra. è la parola. Então, como eu vou pregar a palavra Allora, come pregherò la parola se eu não conheço a palavra? se non conosco la parola? Então, por isso que eu tenho que conhecer a palavra. Per questo devo conoscere la parola. Tenho que ler a palavra. Devo leggere la parola. Tenho que estudar a palavra. Devo studiare la parola. Jesus falou sobre isso. Gesù ha detto su questo. Jesus disse assim: examinais as escrituras, Gesù ha detto così, esaminate le scritture, porque tendes nela a vida eterna. perché dovete avere in queste la vita eterna. Jesus manda fazer um exame. Gesù ci manda fare un'analisi. Exame é algo minucioso. Un'analisi è una cosa molto approfondita, Não é só uma leitura. non è solo un leggere, É algo minucioso. è una cosa molto approfondita. Então Jesus usa essa expressão propositalmente. Allora Gesù usa questa espressione molto propositale, É que porque devemos examinar. perché dobbiamo esaminare noi stessi. Porque quando a gente examina as escrituras, Perché quando esaminiamo le scritture, discernimos a voz do Senhor. discerniamo la voce di Dio. Quando alguém vem pregar algo Quando qualcuno viene a predicare qualcosa ou fala algo de Deus, o dire qualcosa di Dio, se você conhece a palavra de Deus, se conosci la parola di Dio, você vai saber se aquilo é da voz de Deus ou não. saprai discernere se quello è la voce di Dio o no. Ninguém vai te enganar. Nessuno ti ingannerà. Por isso que o diabo não quer isso. Per questo il diavolo non vuole questo. Porque ele é enganador. Perché lui è l'ingannatore. Ele quer deixar a gente ignorante. Lui vuole che rimaniamo ignoranti. Porque alguém ignorante Perché qualcuno ignorante é fácil de manipular. è facile di manipolare, É fácil de enganar. facile da ingannare. Esse não é o desejo de Deus. Questo non è il desiderio di Dio. É que eu e você È che io e te preguemos a palavra. preghiamo la parola. E Paulo também diz a Predichiamo. Timóteo E Paolo dice a Timoteo anche a segunda coisa que ele deveria fazer. la seconda cosa che lui doveva fare: Pregue a palavra, predichi la parola, inste a tempo e fora de tempo. insti a tempo e fora di tempo. Ou seja, Ossia, esteja preparado, Timóteo, stia preparato, Timoteo, para pregar per predicare em qualquer ocasião. in qualsiasi occasione. Então, Deus estava usando Paulo para Timóteo. Allora Dio usava Paolo per dire a Timoteo, Timoteo, Esteja preparado. stia preparato. Então é vergonhoso, amada igreja, Allora è una vergogna
amata Chiesa, Quando a gente convida um irmão para fazer qualquer outra coisa quando invitiamo un fratello a fare qualsiasi altra cosa e ele não quer fazer porque não se acha preparado. e lui non vuole fare perché non si trova, non pensa che sia preparato. E eu não estou falando aqui E io non parlo qua de pessoas tímidas, di persone timide, porque pessoas tímidas geralmente vão se comportar assim. che persone timide di solito si comporteranno così. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Non parlo di questo tipo di persone. Eu estou falando de pessoas Parlo di persone que podem fazer alguma coisa, che possono fare qualcosa, que têm condição de fazer alguma che coisa, hanno la capacità di fare delle cose, mas elas não se preparam. ma non si preparano. Não porque não tem recurso para se preparar, Non perché non hanno risorse per prepararsi, mas porque são preguiçosas, perché sono pigri, não se dedicam. non si non fa dedizione, non si dedicano. Então devemos ter o cuidado quanto a isso, Devemos avere cura in questo, fare porque attenzione, porque Deus tem promessas para realizar na minha e na sua vida. perché Dio ha promesse per realizzare nella mia e nella vostra vita. E agora eu trago a memória E porto ora alla memoria a promessa que Deus fez a Israel. la promessa che Dio ha fatto a Israele. Deus disse a Israel: Dio ha detto a Israele: eu vou dar a vocês uma terra vi darò uma terra que mana leite e mel. una terra che produce latte e miele. Deus falou só da parte boa, Dio ha parlato soltanto della parte buona, porque Deus é assim, perché igreja. Dio è così. Deus só fala a parte boa. Dio parla solo la parte buona. Se Deus fosse falar aquilo que a gente ia passar até chegar nessa terra, Se Dio parlasse quello che dovevano patire finché si arrivasse a quella terra, a gente não ia obedecer a Deus. non saremmo stati in grado di obbedire a Dio. A gente ia continuar do mesmo jeito. Avremmo continuato nello stesso modo. Deus disse a Israel: eu vou levar vocês para uma terra Dio disse a Israele: vi porterò in una terra abundante. Abundante. abbondante. Quando eles chegaram lá na terra, Quando sono arrivati in questa terra, Moisés mandou 12 espias. Mosè mandò 12 spie. Os espias, quando olharam a terra, Gli spie, quando hanno guardato la terra, fizeram um relatório. hanno fatto la resa dei conti, Chegaram para Moisés, sono arrivati a Mosè chegaram diante do povo davanti al popolo e disseram assim. e hanno detto così. 10 disseram assim: 10 più precisamente hanno detto così. a terra é boa, La terra è buona, Deus prometeu, Dio ha promesso, mas na terra ma in questa terra tem gigantes. ci sono i giganti E nós somos diante deles e noi siamo davanti loro como gafanhotos, come cavaletti, como insetos. come insetti, Ou seja, ossia nós não podemos com eles. non possiamo con loro. 10 disseram assim. 10 hanno detto così, 2 falaram de outro modo. 2 hanno parlato in un altro modo. A terra é boa, La terra è buona, mana leite e mel. produce latte e miele, Tem gigantes, ci sono i giganti, mas eu vou lutar com eles. ma io lutterò con loro. Então é assim, Allora è così. a diferença La differenza de quem tem a promessa di chi c'è la promessa e luta pela e promessa. lotta per questa promessa. E detalhe, igreja, E un dettaglio, Chiesa, aqueles que não creram quelli che non hanno creduto não herdaram a promessa. non hanno ereditato la promessa. Você pode ter grandes promessas de Deus, Puoi avere tantissime grandi promesse di Dio, mas se você não fizer nada, ma se non fai nulla, nada vai acontecer na sua vida. non succederà nulla nella tua Às vita. vezes Deus tem uma promessa para você ser um pregador, A volte Dio può avere una promessa per te per essere un predicatore. como exemplo. Come esempio, E aí você não estuda, e così tu non studi, não compra livro, non leggi i libri, não prega,
Não predica, não Não. prega, não escreve. não escreve. Como Deus vai te usar assim? Come Dio ti userà così Se tu não faz a tua parte. se tu non fai la tua parte? Do mesmo modo que alguém que canta, Lo stesso modo qualcuno che canta não abre a boca. non apre la bocca. Como Deus vai usar essa pessoa não abre a boca? Come Dio userà questa persona se non apre la A pessoa bocca? pode até dizer assim: Puoi dire anche così. eu tenho uma promessa. Io ho una promessa. Deus vai cumprir. Dio la compirà. Aí eu digo, não abre a boca não. Ma? Mas se não Ma abre a non boca. apre la bocca, non apre la bocca. Então temos que fazer a nossa parte. Dobbiamo fare la nostra parte. Quando Israel Quando Israele fez a parte, ha fatto la parte sua, Deus sempre foi fiel. Dio è sempre stato fedele E agora eu trago a memória. e porta la memoria. Quando Moisés estava ali em frente ao Mar Vermelho. Quando Mosè era lì davanti al Mare Rosso, E ali o povo começou a murmurar. e lì il popolo ha cominciato a mormorare. Deus nos tirou do Egito Dio ci ha portato via dall'Egitto para fazer com que Israel nos matasse aqui. per fare con che Israele? Para fazer com que Faraó nos mate aqui. Faraò, per fare con che Faraò ci uccidessero qui. E ali Moisés orou. E lì Mosè ha pregato. Ele fez o que ele podia fazer, Lui ha fatto quello che poteva fare, que era orar. che era portare il popolo lì, il Senhor- popolo lì. Senhor, o que eu faço? Signore, ora cosa faccio? Deus disse para ele: Dio disse a lui, Moisés, Mosè, toque nas águas. tocca le acque. Ele tocou Lui toccò e o mar se abriu. e il mar si è aperto. Então O mar. Deus sempre cumpre promessa, Allora Dio sempre compie le sue promesse, mas para ele cumpri-las, ma perché lui possa compierle é necessário que eu e você è necessario che io e te fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. facciamo quello che lui vuole da noi. Temos que fazer alguma coisa. Dobbiamo fare qualcosa. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, Per questo Paolo dice a Timoteo, Timoteo, esteja preparado em todo o tempo. stia preparato in tutto il tempo. Ainda no versículo 2, Ancora nel versetto 2, ele diz lui dice que pregues a palavra isto a tempo e fora de tempo, che predichi la parola a tempo e fuori di tempo. lê na tua tradução aí, no verso 2. Versículo 2. Predica la parola di Dio, insisti in ogni occasione. Rimprovera, raccomanda e incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Olha que coisa linda. Paulo diz a Timóteo: faça 3 coisas. Che cosa bella. Paolo dice a Timoteo, faccia 3 cose. Corrija, Corregge, repreenda e exorte. repreenda e esorta. Correção. Rimprovera, Vamos lá. Correção. rimprovera, raccomanda e incoraggia. Isso mesmo. Ecco. Essas 3 coisas a palavra de Deus faz na nossa vida. Queste 3 cose la parola di Dio fa nelle nostre vite. Correção. Rimprovero, Porque Deus, muitas vezes, pela palavra de Deus, perché Dio a volte per la sua parola nos corrige. ci rimprovera. O que a Bíblia diz? Cosa dice la Bibbia? Que Deus corrige o filho a quem ama. Che Dio rimprovera il figlio a chi ama. A disciplina que Deus nos dá La disciplina che Dio ci dà é sinal do seu amor. è il segno del suo amore. Por isso que ele nos corrige. Per questo lui ci corregge. E a palavra de Deus faz isso. E la parola di Dio fa questo. Traz a correção. Tra la correzione, E quando falamos de correção, e quando parliamo di correzione, a ideia aqui la idea qui é conselho para livrar alguém do erro. è un consiglio per liberare qualcuno di sbagliare. E muitas vezes, E molte volte alguém está tão cego qualcuno è così cieco que não consegue ver o erro. che non riesce a vedere lo sbaglio. E a palavra de Deus entra aí. E la parola di Dio entra proprio qui. Aí a pessoa começa a enxergar. E la persona comincia a vedere, Porque a palavra mostra o erro. perché la parola fa vedere
lo sbaglio. Aí a pessoa diz: meu Deus, E la persona dice, Dio mio, eu estava cego. io era cieco. Como eu fiz isso? Come ho fatto questo? Eu estava muito cego. Stava proprio cieco. Mas glória a Deus pela tua palavra, Ma gloria a Dio per la sua parola, que me mostrou o erro. che mi ha fatto vedere lo sbaglio, E agora eu encontrei o caminho. e ora ho trovato la strada. É assim que a palavra de Deus faz. È così che la parola di Dio fa. Então Deus está usando Paulo para Timóteo. Allora usa Paolo a Timoteo. Timóteo, não tenha medo Timoteo, non abbia paura de corrigir. di correggere. Isso é muito sério. Questo è molto serio, Porque a gente está numa época perché stiamo vivendo in un periodo que ninguém quer ser corrigido. che nessuno vuole essere rimproverato. A gente quer ser elogiado, Vogliamo essere tutti elogiati, exaltado. esaltati. Vão alisar, como se diz, tapinha nas costas, com a expressão italiana aqui, bajular. Coccolato. Pronto, queremos ser assim, Vogliamo essere così. corrigido. Rimproverato? Eu sou de uma época, igreja, Io sono di una epoca que Chiesa. o diácono da igreja che il diacono della chiesa corrigia todas as crianças, rimproverava tutti i bambini de qualquer irmão da di igreja. qualsiasi fratello della chiesa. E ninguém dizia nada, E nessuno diceva nulla, porque respeitava o diácono. perché rispettava il diacono. Sabia que era uma autoridade de Deus. Sapevano che era un'autorità di Dio. Agradecia ao diácono. Ringraziava il diacono. Dizia muito obrigado Grazie por ter corrigido meu filho. per aver rimproverato il mio figlio. Hoje, se um diácono fizer isso, Oggi, se un diacono fa questo, vão brigar com o diácono. guai a questo diacono. Vão matar o diácono. Lo cercano di uccidere. Quem é o diácono para fazer isso com meu filho? Chi è il questo diacono per fare questo al mio figlio? Quem corrige sou eu que sou o Chi pai. lo deve rimproverare sono io, il padre sono io. Aí tu imagina, Allora immaginate se o pastor corrige o filho, se il pastore corregge il figlio. esse irmão sai no outro dia da igreja. Questa persona va via subito dalla chiesa. Então estamos vivendo um tempo difícil, Stiamo vivendo in questi tempi difficili, muito difícil. molto difficili. Mas a Bíblia diz aqui, Ma la Bibbia dice così, Timóteo, Timoteo, corrija. rimprovera. Segundo lugar, In secondo luogo, repreenda. raccomanda. E a repreensão é para quem? E la raccomandazione per chi? Para quem está caído. Per chi è caduto, E è aqui per terra. eu me lembro E qui mi ricordo de um texto bíblico. Eu vou pegar aqui a referência. di un testo, di un brano. É 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Prima Timoteo 5, versetto 20. 20. Se qualcuno ha commesso una colpa, rimproveralo pubblicamente, in modo che anche gli altri ne abbiano timore. Sério, né? Serio questo, Na frente de todos. davanti a tutti. Repreende. Lê aí, irmão. Se qualcuno ha commesso una colpa, rimproveralo pubblicamente, in modo che anche gli altri ne abbiano timore. Aí nós aprendemos o contrário disto. Qui noi impariamo il contrario di questo, Porque a filosofia tem entrado na igreja. perché la filosofia si è addentrata alla Chiesa. Aí a filosofia diz: La filosofia dice elogie em público elogiare, esiste. Elogia em in público pubblico e repreenda no particular. e raccomanda, corregge nel particolare. Mas na Bíblia é diversa a questão. La Bibbia è totalmente al contrario. É verdade È vero que vai ter
situações muito específicas, che avranno delle situazioni specifiche, vai ser necessário algo privado, de che fato. sarà necessario qualcosa in privato. Isso é exceção. Questa è un'eccezione. Mas o princípio é o quê? Ma il principio è cosa? Repreende na frente de todos. Rimproverare davanti a tutti, Porque quando você repreende na frente de todo mundo, perché quando tu rimprovera davanti a tutti, todo mundo vai ficar com medo. gli altri impareranno. É assim que acontece. È così che succede. Então, é difícil essa palavra. Allora è difficile questa parola. Eu não queria pregar ela, Non la volevo predicare, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração. ma è quello che Dio ha messo nel mio cuore. A terceira coisa que a palavra de Deus produz na nossa vida La terza cosa che la parola di Dio produce nella nostra vita é encorajamento. è incoraggiamento. É a exortação, como o senhor diz italiano, È exortação. incoraggiamento. É encorajamento, Sim, é sim. traduzido já por isso, né? Sì. Mhm. Porque em português, a palavra exortação é muito fratelli capite, entende? Como se In portoghese cosa vuol dire? Vuoi dire? exortação. É outra palavra, só que muitos irmãos entendem que uma exortação é uma correção. Ah, sì, perché capiscono. Sì, esaltare, ma qui si dice esaltazione, no? Sim, só que o sentido original Nel senso originale desta palavra exortação della parola esortazione, é encorajar. sì, è incoraggiamento. Então você exorta alguém, Si esorti qualcuno, não é para chamar a atenção da pessoa, non è per rimproverarla, é para animar a pessoa. è per tirare su questa persona. E a palavra de Deus faz isso. E la parola di Dio fa questo. Ela nos anima, Lei ci incoraggia, ela dá força, ci dà forza, porque ela é pão. perché è il pane, lei è pane. Você já viu alguém com fome? Hai già visto qualcuno con fame? Ele fica fraco, Lui è debole, é triste, triste, porque a fome faz isso. perché ha fame fa questo. Quando você está com fome, né? Não Quando abbiamo acontece fome. isso. Quando abbiamo fame, non succede così? Siamo giù, Fica triste, triste, cansado, stanchi, impaciente. impazienti. Mas depois que você come o pão, Ma quando mangiamo il pane, aí damos graças a Deus. diamo grazie a Dio, Dá aquele sentimento de satisfação. dà quella sensazione di satisfazione, soddisfazione, E a palavra de Deus faz isso. e la parola di Dio fa questo. Você às vezes chega na igreja Se a volte arriviamo in chiesa triste, tristi, desmotivado, non tanto motivati, sem ânimo, senza coraggio, desesperançado, sem esperança. senza speranza, Aí escuta uma palavra, ascolta una parola, aí sai esce feliz da vida, felice, totalmente felice, porque Deus falou contigo. perché Dio ha parlato con lui. A palavra de Deus ela faz isso. La parola di Dio fa questo. E por último, para me encerrar, E per ultimo, per chiudere, Paulo diz a Timóteo: Paolo dice a Timoteo: Timóteo, vai chegar um tempo Timoteo, arriverà il tempo que as pessoas nel quale gli uomini não vão suportar ouvir a palavra de Deus. non vorranno più ascoltare la sana dottrina, Elas vão ma seguiranno le loro voglie. elas vão promover, Sì, seguiranno vão promover doutores para satisfazer os seus próprios desejos. Sì, si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. Vão fazer isso. Sì, faranno questo. Por isso que muitas vezes Per questo molte volte você vê muitos falsos profetas vediamo moltissimi falsi profeti fazendo sucesso che fanno successo diante de grandes multidões. davanti a una grande folla. Aí você diz assim: meu Deus, por que aquele homem tem tanta gente escutando? E quindi ti chiedi, ma cosa sta succedendo? Perché tanti li ascoltano?
Aí você escuta lá o que ele está pregando. E te vai ad ascoltare cosa lui sta predicando, E só são as coisas da terra, e sono solo cose della terra, nada do céu. nada del cielo. É proibido renunciar. È vietato rinunciare. Não há santificação. Non ha santificazione, Não tem correção. non c'è correzione, Não existe negue-se a si mesmo. non esiste un negarsi a se stesso, Não existe cruz de Cristo. non esiste croce di Cristo, Não existe sofrimento. non esiste sofferenza. Essas palavras que eu acabei de dizer Queste parole che ho appena finito di dire são proibidas naquele discurso, sono vietate in quel discorso, porque não atrai pessoas. perché non attirano le persone, Vão desanimar as multidões. vanno a scoraggiare alla folla. E eles propositalmente E loro di proposito estão ali enganando as pessoas. stanno lì ad ingannare le persone, Porque aquelas pessoas perché quelle persone querem ser enganadas. vogliono essere ingannate, Querem andar segundo as suas próprias concupiscências. vogliono andare secondo le sue proprie voglie. E eles vão se desviar da E verdade. si devieranno della verità E vão dar ouvido a fábulas. e daranno ascolto alle favole. Por isso que a Bíblia nos recomenda, igreja, Per questo che la Bibbia ci raccomanda, Chiesa, a gente conhecer, che possiamo conoscere, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. che possiamo crescere e proseguire nel conoscere il Signore. Então, que a nossa oração seja: Che la nostra preghiera sia: Senhor, me ajuda Signore, aiutami a perseverar a perseverare na fé, nella fede, que eu cresça, Senhor, che io cresca, Signore, que eu cresça, che io cresca, que eu não desanime, che io non sia scoraggiato, mas que o Senhor seja a minha força, ma che tu sia la mia forza, que o Senhor seja a minha graça, che il Signore sia la mia grazia, que o Senhor me dê ânimo, che tu mi dia coraggio, porque eu quero entrar no céu de glória. perché io voglio entrare nel cielo di gloria. Então, igreja, que façamos isto. Allora, Chiesa, che possiamo fare questo? Não há tempo para a gente se embaraçar. Non ha tempo da perdere. Teremos que estar focados com nossos olhos em Jesus, Dobbiamo avere i nostri occhi fissi in Gesù, porque Ele está às portas. perché Lui ha le porte. Hoje eu estou aqui, Oggi io sono qui, amanhã eu não sei, domani non lo so, porque eu não sei. non lo so. Porque esta é a vida, a nossa vida é assim. Perché questa è la vita, la nostra vita. Tiago disse Giacomo disse que a vida do homem che la vita dell'uomo é como um vapor. è come un vapore. E aparece Apparisce e logo desaparece. il loco se ne va. É muito rápido, igreja. È molto veloce, Chiesa. A vida humana é assim, La vita umana è così, mas a eterna não. ma la vita eterna no. E o diabo sabe disso. E il nemico sa di questo, Por isso que ele tenta todos os dias per questo lui ci tenta tutti i giorni, para que eu e você desistamos da fé em Jesus. perché possiamo desistere della nostra fede in Gesù. Mas faremos como o salmista. Ma facciamo come il salmista. Senhor, contigo Signore, con te eu saltarei muralhas. salterò muri. Devemos muraglie, fazer isso. Porque o Senhor é a nossa força. perché il Signore è la nostra forza E Ele faz os nossos pés e Lui fa i nostri piedi como o do cervo. come del cervo. E o cervo, ele diante das montanhas, E il cervo davanti alle montagne, ele salta. lui salta. Diante das dificuldades, Davanti alle difficoltà, elas não vão acabar com a sua vida. loro non finiranno con la sua vita. Você vai saltar por elas. Salterai altre a loro. Você vai passar por elas. Passerai in cima a loro, Porque ela tem o tempo de terminar. perché c'è un tempo di finire. Glória a Deus. Que Deus te Glória a Dio. abençoe. Dio vi benedica. Então, agora, irmãos, vamos encerrar o culto nesta noite. Chiudiamo il culto in questa sera. Sim.
vorrei chiedere ai fratelli per orare, per pregare a nostro amico Giuseppe, che in questi giorni non sta tanto bene. Chiediamo a tutti che in questo momento facciamo una preghiera per Giuseppe, tutti in suo posto, pregate in silenzio come voi per Giuseppe, che Dio possa acalmare, perché lui è un po' nervoso, non sta tanto bene. Bene? Oriamo tutto insieme. Thales, fare una preghiera per Giuseppe? Puoi fare anche in portoghese? Amém. Mettiamoci in piedi, preghiamo per Giuseppe. Eu imparei, como se diz? Com esta parola, né? Preghiamo. Eu estava falando prediamo. Preghiamo. É vivendo e aprendendo, né, irmão? Dia o bambino parla, né? Giorno. Aí o Senhor diz a Jeremias, não diga que tu és bambino, né? Então, eu queria, vou orar aqui pelo Giuseppe, logo após queria convidar o diácono Wallace, estará preguiando, dando encerramento ao culto, amém? Senhor Jesus, em Tua presença que estamos, Senhor, mais uma vez, te apresentamos em especial o nosso irmão Giuseppe, Senhor, que está passando por este momento difícil, que o Senhor venha com as Tuas mãos sobre ele, Senhor. Traga calma, Pai. Te pedimos, Senhor, toma o coração dele, a sua mente. Ó Deus eterno, todo pensamento turbado, Senhor, de tristeza, de muitas vezes, Senhor, de não entender aquilo que está passando, que o Senhor chegue com paz, Senhor. Dê a paz a ele que excede todo o entendimento, que ele possa ser firme em Ti, Senhor, e não tema o dia mau, mas que Tu, Senhor, mostre a ele que Tu és fiel, Senhor, que Tu és aquele que cuida dos pássaros, Senhor. Tu não deixa que nenhum se perca, quanto mais os Teus filhos, ó Pai. Te entregamos Giuseppe em Tuas mãos, que o Senhor venha acalmar o coração dele, Senhor. Assim como acalmaste aquela tempestade, Tu disse aquele vento, aquieta-te. Ó Senhor, Tu disseste ao mar, Senhor, acalma-te, e ali houve grande bonança. Deus, libera uma palavra sobre o coração do Teu filho, Senhor, e faz a obra em nome de Jesus. Que o Senhor continue cuidando dele, Senhor, em todos os detalhes da sua vida. Nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Saluto e fratello com a parte de Dio, amém? Preghiamo per finire il culto, amém? Senhor Dio, siamo qua tutti riuniti in Tuo nome. Ti ringrazio, Padre, per questa parola benedita che hai dato il presbítero Thales. Ora porta noi a casa, Padre, e que Tuo Espírito Santo sia com nós. Amém. Glória a Deus, recebamos a bênção dos apóstolos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós agora para todos sempre. Amém.